Graça e paz, irmão, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus te abençoe a cada dia em mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Nós temos como tema hoje família e o discurso sobre intolerância, com base em Lucas capítulo 9, versos 46 a 56. Você que está em casa, no seu trabalho, abra a sua Bíblia e tente nos acompanhar. Lucas capítulo 9, versos 46 a 56, quando diz o seguinte: levantou-se entre eles um discurso sobre qual deles seria o maior. Jesus, porém, conhecendo o pensamento dos seus corações, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhe disse: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe a mim. Qualquer que me recebe, recebe o que me enviou. Pois aquele que entre vós todos for o menor, este será o maior. João disse: mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e nós o proibimos de fazer isso, porque não andava conosco. Jesus lhe disse: não o proibais, pois quem é contra vós é por vós. Completando-se dos dias para a sua ascensão, Jesus manifestou-se o firme propósito de ir para Jerusalém. Mandou mensageiros à sua frente, os quais entraram na aldeia de samaritanos, para lhe prepararem a pousada. Mas não o receberam, porque viram que ele ia para Jerusalém. Os discípulos Tiago e João, vendo isso, perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu e os destrua, assim como fez com Elias? Mas Jesus voltou-se, repreendeu-os e disse: vós não sabeis que o Espírito sois, pois o Espírito do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Irmãos, Jesus está aqui ensinando para os discípulos sobre como ser intolerante, mas intolerante não com as pessoas, intolerante devido àquilo que as pessoas fazem, que atribui o quê? Ao pecado. Pastor, o que é ser intolerante? Se você for lá na internet digitar intolerante, o significado, vai sair no dicionário o seguinte: falta de tolerância, fala de condescendência, inflexibilidade. O que é uma coisa inflexível? O que é uma coisa flexível? Flexível é que você pode dobrar. E o que é uma coisa inflexível? Ela é reta. Tipo a madeira, o vidro, ele é inflexível. Um professor de geometria tem uma régua flexível que é para poder fazer a curva ali no plano cartesiano. Os que gostam de matemática sabem o que eu estou falando. Então, o professor ele tem uma régua que ela é flexível, ela é mole. Ser inflexível é você não se amoldar, é você não concordar, é você não seguir o molde do que a sociedade fala, seja para o bem, seja para o mal. Como assim? Existem vários tipos de formas de intolerância. Nós temos intolerância racial, social, religiosa, sexual, vários tipos de intolerância hoje no mundo, das mais diferentes formas. Mas todas elas têm a questão de que às vezes são intolerantes, mas de uma forma maléfica. Mas existe uma coisa que é ser intolerante e existe uma coisa que é ser preconceituoso. O que é ser preconceituoso? 1 Coríntios capítulo 14, verso 33, Paulo nos ensina algo interessante nisso aqui. Gostaria de ler para os irmãos. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33. Pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. O apóstolo Paulo estava escrevendo aqui para os irmãos em Corinto sobre o perigo de formar um preconceito. Por quê? Porque a igreja de Corinto era uma igreja muito misturada. Corinto era uma cidade portuária que chegavam várias pessoas e elas chegavam e iam para a igreja. Antigamente, naquele tempo, as pessoas davam muito valor à vida religiosa e aí chegavam lá na igreja e chegavam com as suas ideias, com os seus formatos, com as suas opiniões, e aí isso ia moldando e amoldando a igreja. Então, começava a se formar um preconceito, um conceito sobre o outro, e Paulo alerta sobre isso. E Paulo diz aqui no final: como em todas as igrejas dos santos. Igreja dos santos, não é qualquer igreja. É a igreja dos santos. Defender a verdade é ser intolerante com o pecado. Salmo capítulo
5, versos 4 a 6, ele fala isso aqui de uma maneira bem interessante. Olha o que o escritor de Salmo nos ensina. Tu não és um Deus que tem alegria na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Abomina todos os que praticam a maldade. Destrói aqueles que proferem a mentira. O Senhor abomina o traiçoeiro e assassino. Defender a verdade é ser intolerante com o pecado. É não concordar com aquilo que o pecado traz, mas não é ser intolerante com o pecador. Às vezes a pessoa está pecando e não sabe que está pecando. Olha só, aqui está dizendo, tu não é um Deus que tem alegria na iniquidade. Tem pessoas que agem com iniquidade. Mas nós temos que alertar essas pessoas. Muitas vezes, elas não estão tendo conhecimento que elas estão no local errado e agindo da maneira errada. Jesus Cristo, primeiro tópico da nossa lição, fala sobre Jesus Cristo e a intolerância, com base no texto que nós já acabamos de ler, que é Lucas capítulo 9, lá nos versículos 45 e 55. E ali, Jesus está exemplificando o quê? Que aquele que receber aquela criança também receberá ele. Que fizer algo pelaquela criança, vai fazer também algo para ele. Ali, os discípulos estão agindo com uma maneira como se eles quisessem explicar quem era o melhor e quem não era o melhor. Qual que era o melhor e qual que não era. Então, estava trazendo ali o que? Uma incapacidade de convivência. Tem pessoas que vivem uma capacidade de conviver juntos. Elas não conseguem conviver juntos porque não são tolerantes. Isso acontece muito no relacionamento entre homem e mulher, no casamento tem muita intolerância. Uma vez eu li um livro que tinha um título chamado Casais, Não Rivais. Talvez alguns já tenham até lido esse livro. Mas fala o quê? Sobre a mulher e o homem, que eles parecem que eles estão disputando, eles não estão se amando. Parece que o sucesso de um incomoda o sucesso do outro. Tem pessoa que é assim, né? Se sente incomodada com o seu sucesso. E o pior é quando isso está com a pessoa que você dorme do lado dela, dentro da sua família. Meu irmão, uma pessoa da sua família, ela não pode ficar incomodada com o seu sucesso. Pelo contrário, ela tem que ficar feliz. Fulano conquistou o vestibular, parabéns. Conseguiu formar na faculdade, parabéns. Casou, parabéns. Não tem que ser fulano formou na faculdade, mas como? Sujeito sortudo, né? Até parece que ele consegue. Não, gente. Tem pessoas que é assim, tem dificuldade em respeitar e amar. Nós não podemos agir com dificuldade em respeito e amor ao próximo. Nós temos que respeitar o outro, desde que o outro não infrinja o nosso respeito também, não nos infrinja, né, os nossos direitos, mas nós temos a obrigação de respeitá-lo. Porque nós somos cristãos? Não, porque nós somos cidadãos, seres humanos. E devemos amar porque Jesus amou. Nós devemos pensar que o nome de Jesus é um nome exclusivo daqueles dos santos. Nós podemos dizer que somos filhos de Deus, nós que somos irmãos em Cristo. Isso não acontecia com o judeu e o samaritano. O judeu e o samaritano tinham uma rixa. Por isso que quando Jesus está lá no poço e chega a mulher samaritana, e a mulher samaritana vira para ele: eu não posso falar com você porque eu sou uma samaritana, e Jesus, é como se Jesus falasse para nós: eu não estou ligando para isso. Vamos sentar, eu quero bater um papo com você, eu quero te conhecer, eu quero saber quem você é. Né? Conhecer no sentido de saber quem ela era. Jesus não estava lá dando uma cantada naquela mulher, como muitos falam que estava, mas Jesus estava lá. Por quê? Porque Jesus era judeu, e lá chegou a samaritana. Pastor, por que existia rixa entre judeu e samaritano? Você volta lá atrás no Antigo Testamento, quando depois de Salomão, Roboão e Jeroboão assumem o reinado, e aí eles dividem o reinado, e aí fica as tribos do norte com o reino de Samaria, e a tribo do sul com o reino de Judá. Então fica lá samaritanos e judeus, e aí em 590 a.C. os assírios atacam os samaritanos eles se dispersam, eles deixam de existir, e a história não sabe o que aconteceu com eles, e alguns que sobreviveram vão para o reino de Judá, e lá eles sofrem preconceito, eles são marginalizados, eles são colocados de lado. O que é isso? Intolerância. Intolerância com o irmão em Cristo, intolerância com o irmão, com o Filho de Deus. Porque eles se misturaram com outros povos, e os judeus queriam ter uma linhagem somente reta. Por isso que lá em
Crônicas, quando a gente lê o primeiro livro das Crônicas, nós lemos 9 capítulos de genealogia, é para mostrar a genealogia do povo judeu e a linhagem do povo judeu, que ele não era um povo que se mistura. Por isso que tem 9 capítulos de genealogia em Gênesis, em Crônicas. Mas intolerância nos leva a esquecer dos ensinos de Cristo. O que é que Paulo nos ensina em Romanos capítulo 3, versículo 23? Acho que você conhece bem quando a gente fala assim: todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Todos pecaram. Você pecou, eu pequei, o pastor pecou, o presbítero pecou, o professor de escola bíblica, o evangelista, o missionário, o apóstolo, o reverendo, o supremo patriarca, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho, gato, cachorro, periquito, papagaio, não importa, todos pecaram. E afastados estão do quê? Da glória de Deus, carecem da glória de Deus, carecem de Deus, carecem do cuidado de Deus. Pessoas estão precisando de Deus, e todos precisamos de Deus, porque todos nós pecamos, e nós devemos criticar até mesmo os nossos pensamentos. Jeremias capítulo 17, verso 9, ele tem uma lição para nós, que diz o seguinte, Jeremias capítulo 17, verso 9, ele diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas incorrigíveis, quem o conhecerá? Irmãos, naquele tempo, as pessoas criam que o órgão que era responsável pelo intelecto era o coração. Hoje a gente sabe que é o cérebro. Mas eles acreditavam que era o coração. Por isso que tem aquele versículo na Bíblia quando diz assim: guardei tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, guardei a tua palavra no órgão, no meu intelecto, para que eu pudesse conhecer toda a palavra de Deus. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Por isso que o versículo fala assim. E por isso que existe aquele dito popular quando fala assim: eu sei de cor, eu sei de coração. E aqui está dizendo o seguinte: enganoso é o quê? É o coração de quem? É o coração. E de quem é o coração? Do homem. Devemos criticar os nossos pensamentos, irmãos. E devemos ficar ligados. Colocar um alerta na nossa mente. Jesus, ele tinha uma missão. Está lá em Lucas capítulo 9, versículo 56, como a gente acabou de ler. Os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, podemos orar para que caia fogo do céu, assim como fez com Elias? E Jesus vai e fala assim: não sabeis que o Filho de Deus veio para salvar, que o Espírito de Deus veio para salvar? Jesus veio para salvar, irmãos. Tem pessoas hoje que estão atribuindo que Jesus veio para satisfazer as nossas vontades, que Jesus veio para nos vingar daquilo que nós queremos, que Jesus veio para poder amenizar a nossa situação de sofrimento. Não! Jesus veio ao mundo para nos salvar da escravidão do pecado. Ah, pastor, mas quer dizer que Deus não pode abençoar a mim no trabalho para eu crescer, para eu prosperar, na minha vida sentimental para que eu possa casar, na minha vida familiar para que eu possa ter um filho? Pode! Jesus pode fazer tudo isso, e inclusive se você merecer, Ele vai fazer, e se for a vontade de Deus, Ele irá fazer, mas essa não é o propósito pelo qual Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para que a sua alma fique livre da escravidão do pecado e ela não fique presa nas regiões do inferno, presa nas regiões celestes, nas regiões demoníacas, que foi preparado para o diabo e os seus anjos, assim como está no Evangelho de Cristo, assim como está na palavra de Deus. Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Deus não criou o inferno para mim e para você. O homem vai para lá de ousado, ou como diz lá na Bahia, né, vai para lá de gaiato. Não, criou o inferno para o diabo e quem? Os anjos caíram. O diabo caiu e levou um terço dos anjos com ele. E Deus falou assim: não, vocês não vão ficar aí nessa maré mansa não, vocês vão pagar. E aí Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos. E nós não precisamos ir para lá, porque nós temos um Deus que entregou o Filho dele na cruz por mim e por você. 1 João capítulo 3, verso 9, ele tem algo muito para nós, interessante demais para nós. Gostaria de ler para os irmãos aqui. 1 João, primeira carta de João, no capítulo 3, verso 9, diz o seguinte:
Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Deus é intolerante com o quê? Com o pecado. E nós não podemos aceitar que o pecado seja presente na nossa família. Como assim, pastor? Irmão, você já viu o pecado que às vezes é presente na sua família? Ah, mas o meu filho faz isso, meu filho... Irmão, às vezes seu filho, sua esposa, seu marido, sua filha pode estar vivendo com algo em pecado enraizado e você tem que orar e pedir que o Espírito Santo te mostre para que você possa mudar essa situação. Paulo não tolerou a imoralidade sexual na igreja de Corinto, está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Paulo não tolerou isso. Paulo orientou o povo e chamou a atenção do povo, como diz aqui em Minas, né? Chamou o povo na chincha para que ele pudesse mudar a situação deles, e eles pudessem tomar postura de cristão. Se Paulo não aceitou isso, por que nós temos que aceitar isso na igreja? Irmãos, nós estamos na igreja, na casa de Deus, no templo voltado para Deus, diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores, diante de um Deus que merece toda exaltação, toda adoração. Quando começa o culto, irmãos, ali não é hora da gente ficar batendo papo com o outro como se fosse na feira, não. Nós temos que prestar culto, nós somos lá direcionados para fazer culto a Deus. E o maior erro de um cristão é quando fala assim: o culto hoje não me agradou. O culto não é para agradar você, o culto nunca foi para te agradar, o culto é para agradar a Deus. Uma vez falou assim: ah, pastor, você prega algo que me incomoda. Então você está pregando a verdade do Evangelho, e a verdade do Evangelho acomoda. Quando se prega o Evangelho que não chama atenção, que não muda a pessoa, que não transforma a pessoa, não é o Evangelho de Cristo, é qualquer outra coisa, mas não é o Evangelho de Cristo. O cristão, irmãos, ele tolera devido ao amor, ao carisma, à oração e ao testemunho e todas essas coisas, ao fruto do Espírito. O cristão tolera devido a isso. É fácil tolerar o outro? Não, mas muitas vezes nós toleramos. Nós não podemos ser intolerantes o tempo todo, não com as pessoas, não com o pecador, e sim com o pecado. Nós não temos que ficar perdendo tempo em discussões inúteis, igual a gente leu em Lucas capítulo 9, versículo 56. Jesus não estava batendo papo com o povo lá, perdendo discussão, não. O povo perguntou: pode Jesus orar para cair fogo do céu? Jesus fala: claro que não. Dá logo uma cortada no povo, fala logo: nós viemos aqui para salvar. E ponto final, e acabou. Não tem negócio de ficar enrolando, embromando, não. Vai direto ao assunto e pronto, acabou. Paulo ensina a Tito, no capítulo 3, verso 9, algo que diz o seguinte. Tito, capítulo 3, verso 9. Evita, porém, questões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Você já viu que tem gente que fica perdendo tempo discutindo coisa inútil? Fica meia hora, discutindo, falando, perdendo tempo, quando a coisa é muito mais simples, muito mais direta. Jesus veio ao mundo, trouxe um evangelho simples. Entrega a tua vida a Jesus, confia nele, aceite ele como seu salvador e você será salvo. E pronto, siga todo o evangelho. E é isso que pronto. Aí a gente cria todo um preparo, todo um negócio, tudo aquilo dali, faz uma encenação toda, prepara um negócio todo, para que a gente possa ver quando Jesus faz uma coisa simples, extremamente simples. Jesus andava com o povo na rua assim, se fosse nos dias de hoje, né? Andava na calçada, e aí sentava lá e pegava um pedaço, um caixote lá, subia e pregava. Lá no Sermão do Monte, Jesus não foi lá num local com um restaurante, com um garçom para servir, mas ele estava lá com o povo debaixo do sol e pregava. Andava com o povo com roupas simples, andava com todo mundo. Não ficava perdendo tempo em discussões inúteis e vãs. Irmãos, o cristão deve saber se posicionar sobre a Bíblia e como ela deve ser ensinada. Ele deve ser intolerante ao pecado. Ele deve ser intolerante àquilo que não condiz com a palavra de Deus. Ele deve ser intolerante com aquilo que atrapalha o Evangelho de Cristo. Ser intolerante ao pecado
e tolerante com o próximo é como Jesus quer que nós agimos. E esse é o nosso maior desafio. É a gente ser intolerante ao pecado e ser tolerante com o próximo. Normalmente a gente faz o contrário, né? A gente é tolerante com o pecado e intolerante com o próximo. Irmãos, se você quiser alcançar a sua família, se nós quisermos alcançar a nossa família para Cristo, o testemunho é o primeiro passo para alcançar esse objetivo. E quando você é intolerante com o pecado, intolerante com o pecador, há diferença. As pessoas querem ver essa diferença. As pessoas precisam olhar para nós e falar assim, eu quero esse Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim, eu quero esse Deus. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim, eu quero essa mudança, eu quero essa moralidade, eu quero essa ética, eu quero isso que faz com que você deixe de ser aquele pecador inveterado e passe a ser uma pessoa mudada e transformada. Esse é o Jesus que nós devemos pregar. Esse é o Evangelho que devemos pregar. Essa é a vida que precisamos levar. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Eu gostaria de orar com você agora. Pai, que o Senhor abençoe e nos guarde. Que o Senhor possa proteger a vida de cada um dos teus filhos que está vendo essa mensagem agora, essa escola bíblica, e que em nome de Jesus possamos crer para que cada dia mais o poder, o agir, o manifestar do Senhor seja presente em nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Deus, hoje é a primeira EBD do ano de 2021. Que esse ano possa ser um ano diferente, um ano de mudança, um ano de transformação. 2020 ficou para trás e tudo o que aconteceu. Colhemos alguns frutos ainda do ano passado, mas que esses frutos nós não venhamos a plantar ele para que venhamos colher novamente, mas que possamos pegar esses frutos, jogá-los fora e plantar novos frutos, não com esses frutos que trazem consequências antigas, mas que nos tragam uma nova vida, uma nova mudança, uma mudança diferente, uma mudança que vai vir, ó Deus, para impactar, e que a Igreja de Jesus Cristo, nesse ano de 2021, possa impactar o mundo de uma maneira tão grande, que possamos falar como aquelas pessoas falaram quando os apóstolos chegaram em Antioquia, dizendo, aqueles que alvoroçaram o mundo, agora chegaram aqui. Que nós possamos alvoroçar o mundo, que possamos transformar o mundo, que possamos pregar no mundo o Evangelho que muda, transforma, glorifica e faz com que pegue um homem pecador, morto em seus delitos e pecados, e o transforme em um homem cristão, mudado e transformado, levito, revestido, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho que nós devemos pregar. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, e que o Senhor possa fazer com que este ano de 2021 possa ser um ano de transformação e de mudança na tua igreja. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus proteja a sua vida a cada dia.